bom dia a todos. Estamos aqui começando mais um TV Cioeste Mulher com uma convidada especial, que é a doutora Inês Louleiro. Ela, que é secretária municipal da Mulher e Igualdade Racial de Jandira e acabou de assumir também como vice-coordenadora do CT Mulher do Cioeste. Seja muito bem-vinda, doutora Inês. Estamos aqui também com a Amanda, que vai apresentar comigo hoje. Prazer estar aqui de novo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Doutora Inês, que assumiu a pasta em Jandira como secretária da Mulher, vai contar um pouquinho para a gente sobre como estão os projetos na Secretaria de Jandira e falar um pouquinho sobre esse assunto que é a saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Inês. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, que é mulher e saúde. E um programa de mulheres. E um programa apresentado de mulheres. Somente por mulheres. Hoje aqui na mesa só tem mulher. Eu, Amanda, a doutora Inês, é uma honra, né? Nós mulheres estamos aqui assumindo o mundo. Exatamente. No momento de conturbação que questionam aí, que chegou no mundo, mas que nós somos mulheres empoderadas, estamos prontas para os desafios que temos na vida. E a doutora Inês, que tem uma trajetória muito bacana já na área pública, né, doutora Inês? A senhora foi secretária da Controladoria de Jandira nos anos... Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, antes de falarmos sobre a pauta de saúde da mulher. Como que começou a sua carreira, um pouquinho da sua vida? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou de Osasco, né? Fui criada em Osasco, nasci em 9 de outubro de 1970, tenho 54 anos. Sou formada em Direito há 30 anos pelo Mackenzie, estou fazendo 30 anos de formada esse ano, de 2025. E sempre estive ligada às questões sociais de formação dos conselhos de saúde, da criança e do adolescente, também ligada à pastoral do povo de rua. E, assim, toda a minha questão de participação dos movimentos sociais nasceu pela participação na Igreja Católica, aqui no nosso município de Osasco. Embora hoje eu esteja em Jandira, fui para lá em 2003, toda a minha formação começou aqui na cidade de Osasco. Então, a cidade de Osasco é uma cidade que eu tenho muito carinho e é muito importante em toda a minha vida, em toda a minha trajetória. Em Jandira, eu fui em 2003, como eu estava falando para vocês, para um movimento para colocar em ordem uma associação de moradia que tinha bastante irregularidades. E aí, da associação, a gente acabou, eu brinco, descendo o morro, porque é aonde eu moro, em Jandira, é um dos pontos mais altos da cidade de Jandira. É um morro, de um lado nós temos o Brotinho, que é uma área livre bastante antiga na cidade, de outro, o Mirante, e de outro, o nosso por moradia popular, que hoje está regularizando lá na cidade. Bom, em Jandira, eu trabalhei na Câmara Municipal, um tempo como assessora. O Wesley Teixeira era o presidente da Câmara. Aí, de lá, continuei advogando na cidade, sempre ligada aos movimentos sociais, sempre ligada ao finado vereador Zezinho, Reginaldo Camilo, que teve a vida ceifada, vai fazer 3 anos, de uma forma muito ruim, mas ele foi um companheiro e um amigo muito grande, a gente teve boas caminhadas. E também a gente trabalhou com o Paulo Baruffi. O Paulo Baruffi, eu fui com ele para a Controladoria da cidade, onde a gente aprendeu muito na questão de transparência pública, finanças públicas de 2017 a 2020. E o Dr. Sato também conhecia os trabalhos já sociais. Nós fomos a primeira advogada na cidade que cassou um vereador por corrupção, o vereador Cebolinha, que hoje é vereador, mas cumpriu, ficou 8 anos afastado por improbidade administrativa. Nós tivemos um trabalho também
de fiscalização nos governos da ex-prefeita Anabel, do ex-prefeito G. E aí o Dr. Sato, depois da campanha, do trabalho que a gente fez junto ao jurídico com ele, ele me honrou com o convite de assumir essa secretaria tão importante. E é uma secretaria bem importante para a cidade, né, doutora Inês? Exatamente. E com esse convite, né, do secretário Sato, na última reunião que tivemos no CIOeste, a senhora também foi convidada para ser vice-coordenadora do CT de Gênero. Conta um pouquinho para a gente quão importante é essa pasta, esse cargo para o município de Jandira. Na verdade, está ocupando essa vice-coordenação também é muito honroso, é muito importante, porque vai aumentar as possibilidades dos relacionamentos, o relacionamento regional com os municípios, né? Bacana. E a CIOeste é uma entidade importante que faz um trabalho que discute essa pauta da mulher, que discute a pauta de gênero, que discute todas as questões, desde a violência até a questão da mulher quanto empreendedora social, quanto empreendedora mulher. Então, está ocupando hoje essa vice-coordenação, traz para Jandira mais do que só o cargo, é a importância desse relacionamento, esse diálogo regional com os municípios que fazem parte da CIOeste, que é muito importante para nós lá na cidade. E falando um pouquinho sobre o tema saúde da mulher, doutora Inês, quais são os projetos que Jandira já tem, que é em frente dessa pasta tão importante? E falar um pouquinho também quais são os projetos que a senhora, como secretária, tem para trazer para a cidade, para o município de Jandira. Na verdade, a secretaria ela foi formada agora, no final do ano, né? Ela era uma diretoria ligada à pasta do governo e ela já tinha um trabalho muito voltado às mulheres em situação de violência, que é o programa Mão Amiga e a Guardiã Maria da Penha. Mas a saúde sempre ficou na pasta da saúde. E agora, conversando com as secretárias, né? Com a secretária da Saúde, que é a Gabriela, a gente está trazendo essa discussão propriamente sobre o ponto de vista da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Não só a saúde física, mas também a questão da saúde mental, a saúde emocional da mulher, porque às vezes a gente pensa só na questão preventiva das doenças, que são importantes, a prevenção do câncer de mama, no Outubro Rosa, a questão da prevenção do colo de útero, do câncer de colo de útero e de outras doenças, também do coração, depressão, mas a gente esquece que se a nossa mente não estiver bem, nada funciona. Verdade. Então, assim, hoje a gente vive num mundo muito corrido, um mundo globalizado, um mundo de redes sociais, e aí as relações interpessoais vão ficando de lado, e aí a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental vão ficando prejudicadas. Então, isso a gente quer resgatar. Temos que ter um certo cuidado, né? Acabamos de sair do mês de janeiro, que é o mês ao combate ao suicídio. O quão é importante a saúde, cuidar da saúde mental. E esse trabalho da Secretaria de Mulher, em conjunto com a Secretaria de Saúde, vai ser bem importante e vai ser bem benéfico para a saúde em geral das mulheres, como a senhora disse, né? E assim... Esse trabalho da Secretaria da Mulher e a Secretaria de Saúde, você acha que vai fazer bastante diferença para as mulheres de Jandira? Já faz diferença, né? Nos CRAS da cidade, Bacana. A gente já vê que tem o acompanhamento das equipes multidisciplinares e, assim, com um trabalho mais efetivo, voltado mesmo com um projeto para o resgate do trabalho da saúde emocional e da saúde mental, psicológica da mulher, ele vai ser mais específico. Sim. E, assim, a gente trabalha muito com a questão da autoestima da mulher. Então, a autoestima, ela é essencial para essa saúde mental e psicológica
da mulher jandirense. E como a abertura dessa nova secretaria é recente, a senhora observa que há o olhar do governo para esses aspectos de gênero feminino. Tem um olhar especial agora? Há mais projetos do que estava há pouco tempo atrás? Olha, eu vou falar para vocês que o Dr. Sato, sem ser puxação de saco institucional, sim, mas assim, o Dr. Sato teve esse olhar feminino, teve essa questão de sensibilidade. A equipe que participou, o time feminino que participou das eleições em 2024, foi uma equipe diferenciada, foram mulheres que tinham projetos mesmo, um olhar voltado para as políticas efetivas, políticas públicas. Inclusive, a minha diretora, que está presente aqui, a Laudiceia, a minha secretária adjunta, a Silvana, fizeram parte dessa equipe, desse movimento. Então, assim, o Dr. Sato deu liberdade de trabalho, deu condições, está dando condições de trabalho nesse segundo mandato, né, dele. Depois de 20 anos, ele um prefeito, foi reeleito na nossa cidade, então vai ter continuidade de trabalho. Bacana. Então, assim, Jandira tem a oportunidade de fazer a diferença. Bacana. A gente está com muita vontade, muita garra e todo mundo empenhado, não só a minha secretaria, mas como as secretarias de educação, saúde. E tem que ter essa integração, né? Não tem como trabalhar sozinho, né? Exatamente. Muito. Olá, você que acompanha mais um episódio TV Cioeste Mulher. Muito bom dia, bom retorno desse feriadão de carnaval. Estamos aqui mais um mês para falar de um tema mais do que importante, não é, Bruna? Verdade. E essa convidada maravilhosa, a Bruna Jennifer, minha colega de trabalho. Nós estaremos falando hoje de um tema super importante, o Mês Internacional da Mulher e a campanha Além das Flores. O significado desse mês, a importância desse mês para os nossos direitos como mulheres. E aqui comigo está a Bruna Jennifer da Silva Romanetti. A Bruna é diretora de Autonomia Econômica e Política para a Mulher da Secretaria Executiva de Política para a Mulher e Promoção da Diversidade. Bruna, seja muito bem-vinda neste programa hoje conosco, tá? A gente fica feliz, né, de estar aí com mais um tema tão importante, né, falando sobre esse mês de março, a sua tradição, a sua celebração, né? O que é o mês de março, as homenagens, né, que se fazem pelo mundo às mulheres, que vai muito além das flores. Esse tema tem toda a importância para a gente vai falar muito sobre isso. E tudo que esse contexto envolve, né, os nossos direitos com relação aos direitos pela nossa luta de igualdade, a igualdade no trabalho, nas relações sociais, desde as familiares também, o combate à violência contra a mulher que se expande pelo mundo. São 50 anos, Bruna, de celebração do Mês Internacional da Mulher, quando a ONU implantou em 1975. Bruna, vamos falar um pouquinho para o nosso público, né? Por favor, né, Bruna? Se apresente aqui. Boa tarde a todos, estamos aqui, quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Falando desse tema que é tão abrangente e às vezes a gente se contenta só em falar superficialmente, né? O 8 de março ele vai muito além do que a celebração de flores, de receber presente, representa uma luta que nós temos que falar um pouco mais, como dizer, que a gente está nossas vozes estão aqui para ser ouvidas, e 8 de março é isso, é uma luta onde a gente busca pela igualdade, né? Ela marcou no início do século XVIII, né, 20, e com a luta das mulheres por igualdade salarial, mais condições de trabalho, a gente foi avançando e hoje nós estamos aqui. Graças às mulheres que não se contentaram em ficar naquelas condições, né? Então, nós estamos há 50 anos numa luta onde nós procuramos igualdade de gênero, nem à frente nem atrás, mas pela igualdade.
Com certeza. E assim, a gente sabe que toda a luta de mulheres tem um pano de fundo também, né? Com relação à violação dos nossos direitos. Muitos são trágicos, né? Esse pano de fundo na nossa história, ao longo dos séculos. Quando você fala do século XX, parece que foi ontem, a gente já está no século XXI, enfim. E aquelas mulheres trabalhadoras que originaram aí a luta do 8 de março, né? Manifestação desde a América à Europa, por todas as partes do mundo, com manifestações nas ruas, né? Por direito político, por direito no trabalho, porque naquela época as mulheres daquela fábrica que fizeram a greve, Sim. que morreram, perderam suas vidas, né? E foi muito significativo porque elas lutavam por uma carga horária de trabalho menor, eram 14 horas, a história conta, que eram 14 horas diárias de trabalho, não tinham creche para os seus filhos, né? Então, essas mulheres deixaram um legado, não só para a gente aqui, né? Para todas nós, que ainda se arrastam, né? Muitas questões sociais que a gente luta aí por uma igualdade entre os gêneros masculino e feminino, e esse multiverso feminino, né? E é isso que a gente quer falar um pouco, a ressignificância do 8 de março para todas nós mulheres, né, Bruna? Isso. E, Bruna, vamos falar um pouquinho também, né, sobre o que a gente enfrenta, né, os principais aspectos e desafios que a gente enfrenta ainda hoje. A gente já falou da desigualdade salarial, né, que lá há séculos passados, elas já lutavam por essa igualdade, né? E o que você acha, Bruna? Vamos falar por um desses aspectos, com relação à desigualdade salarial, né, que faz parte da questão do gênero, essa desigualdade, né, entre gênero masculino e feminino. Hoje o Brasil tem uma lei federal, né, que foi sancionada para que se equiparasse o salário, né? Nada mais justo, né? Porque a gente sabe que os papéis são os mesmos. E por que tem essa diferença, A competência é a mesma, mas eu acredito que pelo ao atraso que a gente teve na questão do nosso mercado de trabalho, a gente ficou um pouco para trás, mas hoje ainda a gente enfrenta esse grande problema da liderança, não enxergar a gente com igualdade. Sim, quando nós falamos, ainda assim precisa que seja reafirmado o que nós já falamos. E hoje eu vejo que a gente continua nessa mesma página, na questão salarial. Já avançamos muito, mas ainda continua com essa desigualdade. A lei ela foi sancionada, mas será que ela está sendo aplicada na realidade? Como deveria, Isso, porque eu vejo que existem grandes mulheres que são competentes, mas elas ainda não estão no lugar onde deveriam estar. Elas ainda continuam sendo ofuscadas. Eu não sei se é por medo, né? Porque a gente sabe que se a mulher ela continuar avançando, ela vai passar por cima de muitas coisas. Eu acho que ainda existe um pouco de receio dos homens, porque a gente não quer. Esse é o que a gente... Hoje eu gostaria de deixar a mensagem para vocês. Nós não queremos estar à frente. Nós queremos igualdade. Nós queremos estar na mesma página. Porque nós enfrentamos muitos desafios. Mães solos, o preconceito já por ser mulher. Entendeu? E a gente precisa... que vocês entendam que a gente não quer estar à frente. A gente simplesmente quer o nosso direito. Os nossos direitos precisam ser validados. A gente precisa que as pessoas entendam que não é uma luta contra. É uma luta por igualdade. Então, hoje, a desigualdade salarial, a gente vê isso muito notório. Em vários espaços. Vários espaços. Seja na questão pública, na questão privada, né, na iniciativa privada. Até na questão política, porque o início do grande movimento feminista, que foi o inicial, foi por questões políticas. Sim. E através da questão política que elas levantaram, a gente conseguiu o nosso direito de voto, nosso direito de voz dentro da política. E por falar na questão dos movimentos feministas, quando a gente começou lá com as sufragistas, a Bruna colocou agora a questão política, né? Esse espaço de igualdade na questão política. Lá na década de 30, em 1932, se não me engano, a gente conquistou aqui no Brasil, né, com os movimentos feministas também, a questão do direito ao voto, Bruna. Uhum. Mas hoje, se a gente for fazer uma análise no cenário, né, tanto nacional como estadual e nos municípios, né, a questão do poder legislativo, a gente ainda não alcançou o direito de igualdade pleno, porque a gente tem aí menos de 15% de representatividade legislativa nos 3 poderes.
Como que a gente pode fazer para mudar isso, Bruna? A gente tem que se encorajar mais? Qual a sua opinião? Se unir mais como mulheres? Se unir. Eu acho que o segredo é a união. A união, a gente deixar alguns recortes de lado e riscar um único objetivo. Porque se nós queremos mudança, nós precisamos, de fato, estar nas lideranças para acontecer, para, de fato, as nossas leis, os nossos projetos irem à frente. Então, as mulheres precisam se unir mais. A união, ela faz a diferença. Com certeza. A união. Eu acho que unidas a gente consegue se fortalecer, uma fortalecendo a outra. Aí deixar um pouco as nossas divisões, as diferenças de lado, porque N questões, e se unir por um único objetivo. Porque foi assim que as conquistas foram avançando. Sim. É assim que a gente conseguiu mudar o que, pela nossa visão humana, não conseguiria mudar. Sim. E através da união, ela promoveu muitos benefícios e garantias de direitos para as mulheres. Muito bom dia a todos. Estamos começando mais um programa TV Cioeste Mulher e hoje com uma convidada especial, Sabrina Brandão, que veio lá de São Roque. Ela que é formada por serviço social e pós-graduada em gestão de projetos, né, Sabrina? Seja muito bem-vinda, se apresente aí para a galera que está nos assistindo. Eu agradeço muito o convite, é muito importante estar aqui, inclusive por conta do tema que a gente vai conversar hoje, né? Que principalmente falando da minha atuação enquanto assistente social no CREAS, que a gente atende muito famílias em situação de violência, mulheres em situação de violência. É um tema extremamente importante para discutir isso, conversar isso. Muito bacana. Hoje é um tema muito importante, que é mulheres e o poder do não. A Sabrina, com toda a especialidade que ela tem na área, como assistente social, ela que lidar diretamente com essas mulheres, né, em questão de vulnerabilidade, elas que sofrem agressão física, psicológica. Sim. Então, hoje nós vamos falar esse tema importante. E, Sabrina, conta um pouquinho para a gente, qual que é o poder do não para essas mulheres? O poder do não é justamente muito o que falta desde o início, né? Porque conseguir colocar o não para o outro é, antes de olhar o outro, se olhar. Então, eu tenho que entender como é que eu me sinto com essas relações. Você me disse algo e aquilo me incomodou. Por que que me incomodou? Quando a gente não procura em si os incômodos, o que eu não topo isso para estar nessa relação. Eu não topo essa situação, não topo o que você fez. Aí eu começo a entender o que eu não estou disposta a passar e eu coloco o limite para você. E muitas vezes a gente não encontra isso quando a gente vai atender essas mulheres. Você vê que parece que elas foram roubadas de si mesmas, assim, não tem esse olhar para si. Sim. E quando a gente fala em relação, Sabrina, a gente pensa em uma relação afetiva. Mas também tem aqueles casos de relação interpessoal, aqueles casos de relação profissional, né? Porque não é somente dentro de uma relação afetiva que a gente sofre abusos. Tem também as relações profissionais, as relações interpessoais. E assim, hoje nós temos mulheres que sofrem diariamente, né? Tanto nos ambientes profissionais, né? Quanto nas relações afetivas. Quando nós falamos em relação profissional, qual que é a dica, o cuidado de autoconhecimento que você sugere para as mulheres para procurarem ter esse autoconhecimento e conseguir dizer não? Olha, eu vou começar com o que muitos dizem, e é verdade, gente. O que uma terapia não faz na nossa vida. Verdade. Eu fiz 5 anos de terapia, hoje recebi alta, né? Mas assim, sempre procuro, tenho conhecimento e você falou algo importante, que é a terapia. É o melhor lugar, vai ter um profissional extremamente capacitado para te nortear mesmo nesse sentido do autoconhecimento, para você entender, porque é isso, nessa correria do dia a dia, é muita sobrecarga no trabalho, na relação, às vezes na maternidade, muita demanda. Em que momento você consegue parar e falar, não, agora eu vou olhar para mim, para o que eu estou sentindo, para as minhas relações. Quando que a gente consegue fazer esse movimento? Por isso que é bom, porque ali você tem a sua terapia, meu amor, é a sua horinha separada para isso, e com um profissional capacitado.
Sim, sempre buscar profissionais capacitados, né, na área, para você ter ali o conhecimento, né, tanto mais racional e trabalhar também a mente, né. E quando a gente fala, agora voltando um pouquinho nas relações afetivas, né, muitas mulheres sofrem não só agressão física, mas agressão verbal, agressão psicológica, que às vezes, não, mas ele não me agride. Mas o que é agressão, né? Sim, quando a gente vê mesmo a Lei Maria da Penha, ela não traz só a violência física como na violência. Então, inclusive, há pouco tempo eu atendi uma moça, uma mulher, que eu falei, isso é uma violência patrimonial que aconteceu com você. E ela não sabia do que se tratava. Então é isso, a gente não entende quais são as violências e a gente vai sofrendo, vai passando por aquilo e não para refletir sobre a situação. Meu Deus, o que eu estou passando aqui? Então isso se chama de relacionamento, agressão patrimonial, é isso? Violência patrimonial. Violência patrimonial. Eu não tinha conhecido esse termo. Eu sabia que existia, né, violência, agressão física, verbal, psicológica. Agora, patrimonial eu não sabia. Estou conhecendo agora. É mais no sentido de quando... Sabe, os recursos que você tem, que você pode sair daquela relação. Então, pode ser de diversas formas. Mas o homem ali tem o domínio de tudo, todo o capital que entra. Então, você tem uma entrevista de emprego e você precisa levar essa documentação. Ele não deixa. Ele vai sumir com a sua documentação, ele vai rasgar um dia antes, vai arrumar uma briga. Então, te impede de... que você acesse meios de sair daquela relação financeiramente. Para ter ali o domínio sobre você, sobre a mulher, né? Então é isso, é documento, é roupa. Eu precisava sair. Como é que você vai sair se a sua roupa estiver rasgada? São várias questões assim do seu patrimônio, dos seus bens. Sim, nossa, que situação. Eu não conhecia esse termo, né? Mas muito bacana você aí que está nos assistindo. Violência patrimonial, é bom pesquisar. Sim. Né? E ter esse autoconhecimento, buscar também um profissional capacitado para te ajudar nessa situação. E falando um pouquinho, continuando ainda nessa relação afetiva, Sabrina, muitas mulheres sofrem essa violência, mas por que elas têm a dificuldade de dizer não para sair dessa relação? Porque elas têm essa dificuldade de dizer não desde o começo. Porque quando a gente vai olhar um pouquinho, né... tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, né? Não vou lembrar exatamente, mas é no sentido de como explicar o agora se isso aconteceu antes do começo. Então, para que uma relação com violência abusiva aconteça, precisa de meios para que o homem esteja nessa posição, a mulher esteja nessa posição. Então, quando a gente fala sobre socialização, né, o que te torna quem você é, da mulher, a socialização vai muito no sentido de essa coisa maternal, de servir ao outro, de se dar nas relações, é muito para o outro, esse movimento para fora, para fora, para fora. E é aquilo que a gente falou no começo, se eu não estou me olhando, se eu não estou me percebendo enquanto sujeito ativo da minha vida, sujeito de desejos, eu não sou um objeto de desejo para o outro. Sim. Eu desejo. Faz sentido. Eu quero, eu aceito ou eu não aceito. Muito bom dia a todas e todos que nos acompanham em mais um TV CIOeste Mulher. Quem fala com vocês aqui é Luciana Ribeiro e mais uma vez quero agradecer a todos que vão nos acompanhar, seja ao vivo ou pela gravação de mais essa edição do TV CIOeste Mulher. O tema de hoje muito especial, o papel das mulheres na reconstrução dos vínculos. A gente está aqui com um grande amigo meu, o Rogério. Obrigada, Rô, pela sua presença, Obrigado, Lu, por estar aqui conosco. A gente vai falar de terapia, a importância do papel das mulheres, né, sobre esse tema, terapia familiar. O Rogério se graduou comigo há um tempinho lá atrás. Não vamos revelar isso, Exatamente, né, Rô? Para não comprometer, né? Mas eu fico muito feliz. Hoje eu tenho um profissional especialista
Rogério Fonseca Quartim, ele é especialista do Centro de Referência e Treinamento em IST-AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As siglas são CRT, DST-AIDS, SES. O Rogério é bacharel em Serviço Social também, nós nos formamos juntos. Ele é atualmente participante do CAA, Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente, da disciplina de especialidades pediátricas do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Hospital São Paulo. Como aluno especial da disciplina de Metodologia de Pesquisa e Leitura de Artigos Científicos. O Rogério também tem uma experiência como docente no curso de Serviço Social da Faculdade Tijuçu, é isso? Exatamente. Em São Caetano do Sul, São Paulo. Turma 6ª, 7ª e 8º semestres, né, Rô? Sim. Oficina de formação profissional e seminário temático na área de Serviço Social e Saúde, no período de agosto de 2010 a junho de 2011. Assim, se eu for discorrer sobre todo o currículo do meu amigo aqui, eu já falei para ele que a gente precisa de mais um programa com tanta qualificação e dedicação desse ilustre aqui amigo que eu tenho hoje com vocês. Eu queria mais uma vez agradecer ao Rogério, né? E vamos para o tema, Rogério. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Hoje em dia, o cotidiano, né, nos faz refletir sobre muitas questões de autoajuda, né? Conosco e com a nossa família, com os nossos amigos, como está nosso dia a dia, buscar uma perspectiva de futuro, mas algo que possa nos promover uma rede de apoio, para que a gente lide com tudo. Sim. É tão dinâmica, né, a nossa dinâmica do dia a dia, é tão corrida, que às vezes a gente tem que parar para respirar, exatamente. Não é, Rô? E eu já vou fazer a minha terapia aqui no programa também. Rô, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória profissional, né, e até aqui, né, como você chegou, né, a essa temática como profissional, tudo, o que te motivou, enfim. Bom dia, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com você, profissional de altíssima qualidade, amiga, né, já de pelo menos mais de 20 anos, né, Lu? Mais de 20. E a temática de família, ela vem inserida basicamente, acho que desde a minha condição de vida, né, sendo eu filho de uma enfermeira, como já relatei para você muitas vezes, e tendo uma mãe matriarca muito forte, mesmo diante da presença de um pai também presente, mas essa referência feminina sempre foi muito importante e é presente ainda na minha vida até hoje, e isso vem galgando os espaços profissionais também, a partir da formação, rapidamente, antes de, né, ser inserido pelo serviço social, eu já vinha de uma formação educacional, com bases de magistério, pedagogia, sempre no meio do público feminino, né, que é presente, então tem uma amizade, um relacionamento afetivo muito grande com esse público. Nas minhas origens, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito amiga, eu tenho uma irmã que afetivamente eu sempre chamei de irmã por ser mais velha e também me ajudar, né, nos cuidados da infância. Conhecidas como tatas. Exatamente, exatamente. Muitos se referiam, né, às irmãs mais velhas, exatamente, como tatas. Exatamente. Né? E interessante é que quando eu notei essa habilidade para o público de família, de forma ampla, nos seus papéis, seja no masculino, no feminino, na questão da criança, do adolescente, do idoso, a gente acaba se remetendo até às nossas próprias origens, né? E a interface que nós fazemos com o serviço social é extremamente fundamental, porque nós
aprendemos que a família, ela é de base do trabalho social, independente da atuação que nós temos, né? Desmistificando um pouquinho, o serviço social é uma profissão interdisciplinar e que a gente vai desenvolver determinados trabalhos a partir do momento que nós formos desenvolver X ou Y trabalho, seja na saúde, na educação, na habitação, na assistência social. Empresas. Exatamente. Mesmo como autônomo, porque nós podemos desenvolver consultorias sociais, sim. E a questão da família sempre chama atenção, porque trabalhando no Sistema Único de Saúde já esse ano, completando 28 anos, já desenvolvendo o serviço social basicamente desde a nossa formação há mais de 20, a família é sempre atrelada a nós e elas são colocadas ou apresentadas diretamente através da equipe multidisciplinar, através das solicitações ou das demandas, né, dos pacientes, dos usuários dos serviços. Então a família ela vem para a gente se apresentando no serviço social direta e indiretamente. E na verdade o que me chamou a atenção é que eu falei, por que não estudar o que já é, né, uma temática tão importante da nossa formação no serviço social? Exatamente. Fora isso, tem as questões que eu busquei após trabalhar no Hospital das Clínicas em São Paulo, percebi as questões de gênero como uma questão muito importante. Até para a inclusão. Exatamente. Né? Então, na época que eu desenvolvi um diversidade. trabalho de serviço social com equipe multidisciplinar em cirurgia bariátrica, essas questões da sexualidade foram muito emergentes e isso me chamou a atenção também para me aprofundar nessas questões de gênero, né, e diversidades sexuais. E é muito importante a gente conceituar tudo isso, até para entendimento de todas, né, e todos que nos assistem. Rô, e falando dessa mulheridade, né, feminina, Sim. Fala um pouquinho para a gente a importância do papel da mulher nesse contexto de terapia familiar, né, e o que elas mais procuram por meio da terapia. Luciana, a mulher tem um papel fundamental em qualquer situação de vida, em qualquer situação social, em qualquer referencial, até porque, na maioria das vezes, nas diferentes culturas, a mulher é o principal papel, é o principal indivíduo, né, na formação, seja de uma família, seja de uma sociedade. Claro que a gente passa por reflexões importantes de discriminação de gênero, antissemitismo, né, nas questões culturais entre países e entre continentes, mas a base da mulher ela é essencial em toda cadeia social e familiar, né? Seja nas sociedades antigas, seja nas sociedades contemporâneas, seja nas sociedades futuras. Não vou citar estatisticamente, até porque eu não tenho isso exatamente, mas a presença da mulher na sociedade sempre foi em maior número no seu Tão próximo à população, né? Sempre, próximo. sempre ouvindo e acolhendo a população. Acredito que essa tua experiência e tantos anos de vivência na política pública de saúde, ali na ponta, né, doutora Cláudia, acolhendo as pessoas, também foi um fator que a motivou a entrar na vida política? Como aconteceu isso, doutora? Com certeza, porque assim, é claro que eu tive um grande incentivo inicial, porque assim, eu chegava em casa e falava para o meu esposo, o doutor Antônio, falei, nossa, hoje eu atendi tal família, com tal necessidade, né? A mulher chegou lá, a fralda da criança era uma camiseta, a mãe não tinha o que dar de comer, não tinha orientação, então tudo isso vai deixando a gente triste, porque assim, não adianta só prescrever o remédio, não adianta só fazer as orientações, às vezes a pessoa não sabe nem como fazer aquela orientação que a gente dá. Mas eu acho que a gente tem que plantar sementes todos os dias, porque em algum momento a gente vai colher o fruto.
Então, eu fui implantando. E nisso, eu todo dia chegava e falava para o meu esposo das dificuldades que era no atendimento, tanto em Barueri quanto nos outros municípios vizinhos que eu trabalhava. E aí a gente falou, não, a gente tem que fazer algo a mais, a gente tem que fazer algo a mais. E dentro do consultório, a gente faz, só que a gente faz para aquele cidadão que está ali, para aquele paciente. Entra outro paciente, a gente faz para o outro, individualmente. E o trabalho é mais lento, mas a gente faz. E aí a gente falou, a gente precisa fazer algo a mais. E aí, inicialmente, eu trabalhei por trás dos bastidores, incentivando e ajudando meu esposo a vir como vereador, na época. E tivemos êxito, né? Ele foi vereador por 2 vezes, foi secretário de saúde. E a gente foi se empolgando com a história, né? Mas, assim, principalmente porque quando o político, ele tem ações que ele não vai envolver um indivíduo de cada vez. Ele vai desencadear políticas públicas, leis, que vai atender a várias pessoas. Então, aí, quando eu vim como vereadora, foi isso que eu fiz. Fui atrás de coisas, de políticas que pudessem melhorar qualquer área de Barueri. E numa das ações que eu fiz foi me unir à Bruna Furlan para trazer o Centro de Hemodinâmica. Porque a gente já tinha um centro de diagnóstico maravilhoso, com vários exames, mas faltava o centro de hemodinâmica, que é para fazer o cateterismo. E assim, uma pessoa que está lá com um infarto, ela tem que fazer o cateterismo logo, para a gente ver o que está impedindo, o que está bloqueando para irrigar aquele coração. E aí a gente salva vidas. E aí foi o que a gente fez. A gente conseguiu se unir à Bruna, a Bruna trouxe uma emenda. Por quê? Porque o vereador não pode fazer leis que vão gerar custos. E aí só o prefeito. Então, como eu era vereadora, eu falei, eu tenho que pedir ajuda. E aí pedi ajuda para a Bruna. E aí a gente conseguiu trazer essa emenda parlamentar e com essa emenda a gente trouxe o centro de hemodinâmica. E aí a gente conseguiu salvar várias vidas. Eu falo que hoje a gente tem um outro problema, mas não é muito. Porque hoje a gente está gerando uma outra fila, que é a cirurgia cardíaca. Mas a gente está sanando essa fila, mas a gente está conseguindo pegar os casos muito mais precocemente e evitando que as pessoas cheguem à morte mais precocemente. Que maravilhoso ver a doutora Cláudia aqui, porque para além da questão dela estar à frente de uma secretaria como assistência social, já ter passado pela Secretaria da Mulher, ela tem toda a experiência no Poder Legislativo, né? Aqui, mandar um abraço para a deputada Bruna Furlan também, porque vocês passam para todas as mulheres, né, um incentivo de participar, né, ativamente, com decisões, participação social, não é, doutora Cláudia? E ver vereadoras com essa representatividade feminina, doutora Cláudia, isso é muito importante para a gente passar para quem nos acompanha também e incentivar, participem, né, doutora Cláudia, dos temas, discussões da comunidade. Aqui eu vejo sua trajetória, algumas leis, né, que passaram pela sua trajetória, a Lei 2834 de 2021, que fala da menstruação sem tabu, o combate, gente, à pobreza menstrual, né, doutora Cláudia, que é uma realidade que assola muitas mulheres, meninas, adolescentes, né, em vulnerabilidade, e agora que a senhora está numa pasta que trata ali, bem pertinho, a vulnerabilidade social, não é, doutora Cláudia? Com certeza. Eu não tinha noção, né, a gente vem de uma classe mais simples, mas a gente nunca faltou o alimento, nunca faltou um absorvente na minha casa. E eu fiquei assustada quando eu descobri o quanto falta absorvente para as classes menos favorecidas. E é assustador, porque essas meninas, elas usam papel de pão, papel de jornal. Antigamente, hoje a gente quase não tem jornal, mas usava jornal. E o risco de contaminação e depois levar uma infecção grave é muito grande. Fora a ausência na escola. Então, assim, enquanto os meninos estão indo na escola, teoricamente, estão indo na escola todos os dias, as meninas faltam de 3 a 7 dias no mês, deixando de ter conteúdo escolar, atrasando o seu desenvolvimento escolar. E muitos não entendiam isso. Hoje começa a se entender melhor. Por isso que a gente trata dessas leis para conscientizar mais e mais as pessoas o quanto é importante acolher. Então, assim,
nesse momento que eu fiz essa lei, não existia ainda a lei federal para dar absorvente para as meninas. Mas é importante a gente fazer grupos para a gente recolher absorventes de quem tem e dar para quem não tem. Nossa, muito importante mesmo, doutora Cláudia. Também tiveram as leis da Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico, a Semana do Brincar, Direito à Infância, muito importante também, e a Semana do Atendimento Humanizado. Nossa, doutora Cláudia, que fantástico aqui. A gente pensa no esporte como um meio também de desenvolvimento de todo cidadão, de toda cidadã. A gente, quando pensa no brincar, quantas crianças assoladas por tantas questões sociais, né? E essa questão da pobreza menstrual, que a gente falou agora, e humanizar o atendimento, não é, doutora Cláudia? A Esse gente olhar tem é trabalhado muito por importante. isso. Em relação ao esporte paralímpico, como você disse, o incentivo ao esporte, porque o esporte é importante para o desenvolvimento integral da pessoa, né, na parte emocional, na parte de saúde, e para a pessoa se sentir melhor em qualquer fase da sua vida. Então, é muito importante. E uma pessoa com deficiência, ela vai ter isso muito mais intenso na vida dela. Então, o esporte vai ajudar muito a propiciar uma vida melhor para ela. A Semana do Brincar foi uma coisa que eu tive essa ideia porque a minha filha estava numa escola que falou da Semana do Brincar, eu nunca tinha ouvido falar. E o quanto é importante a criança brincar. As nossas crianças estão cada vez mais desinteressadas no brincar, bolinha de gude, brincar de montar joguinhos, de brincadeiras que estimulam ela a desenvolver melhor. E eu falo assim, o imaginar da criança, eu falo que quando a criança está quando ela está brincando, nessa primeira infância principalmente, ela está imaginando coisas que ela pode vivenciar no futuro, então ela já está se formando. E quando quando a criança deixa de brincar, ela deixa de imaginar. Então, as crianças que brincam tornam-se adultos mais fortalecidos, mais seguros. Então, é muito importante. Então, isso é uma coisa que já existe. Em Barueri, a gente tem a primeira infância, que a gente já trabalha muito isso, e eles nem sabiam que eu tinha essa lei, então foi muito bom essa união. Integrou, e a gente estimula cada vez mais nas escolas, nos postos de saúde, a integração com os pediatras, com os pais, para estimular cada vez mais a brincadeira nas crianças, com o objetivo de tornar pessoas melhores, pessoas mais empoderadas na sua integralidade. E sobre a humanização dos serviços também, tão importante esse olhar, não é, doutora Cláudia? Sim, porque eu sempre digo, você quando chega em qualquer lugar, chega num serviço de atendimento administrativo, num serviço de saúde, você chega com uma necessidade, principalmente no serviço de saúde, né? Você vai numa loja, você quer um produto, né? Isso também no mercado geral, mas assim, você está com uma necessidade e a pessoa tem que ter uma humanização, tem que ter um carinho, tem que ter um acolhimento. É muito, muito importante. Então, eu falo, se chega lá um idoso que às vezes nem escuta direito, e a gente vai tendo as nossas debilidades ao longo da nossa trajetória de vida, e vai perdendo algumas coisas. E aí, chega lá o idoso na recepção, o que o senhor quer? Né? Nossa, ao passo que pois não, o que o senhor deseja? Aí a pessoa, não estou entendendo. Você aumenta um pouquinho a voz, senão às vezes fala, não está ouvindo não? Está surdo? Tá. Às vezes acontece também. Então, assim, essa situação. a gente tem que ter então, acho que as pessoas têm que estar preparadas. Eu sempre falo que a gente tem que acolher o outro, atender o outro como a gente gostaria de ser atendido. Exato. Como a gente gostaria que atendesse os nossos filhos ou os nossos pais. Então, acho que se todo mundo pensar assim e viver assim, a gente vai ter um mundo muito melhor. E falar da questão da saúde, ela é necessária, essencial, essa humanidade de nós como seres humanos profissionais, não é, doutora Cláudia, como servidores. Doutora Cláudia, e o que a gente pode falar para as nossas amigas que nos acompanham, né? A gente está falando da saúde da mulher na sua totalidade, em especial com essa pauta do mês de outubro, câncer.
né? Não é uma sentença, não é, doutora? Se descobrir algum sinal, sentir alguma coisa, fica com receio, né? Ai, como que eu faço? A rede de apoio da família às vezes não tem, né? Não tem um companheiro ali, enfim. Como que ela faz? Não pode ficar parada e esperar, né, doutora Cláudia? Tem que buscar ajuda. A gente tem uma frase de uma amiga que fala: quem procura, acha. E quem acha, cura, trata, excelente. Né? Então, assim, a gente... não vou mexer na minha... Não vou procurar, porque se eu procurar, vou achar. Melhor achar e cuidar logo no começo do que você esperar e depois, como eu já disse, ter uma coisa muito pior que não tem mais jeito. Então, eu tive um caso de uma professora de uma filha minha que ela, por questões... Eu não sei, professora pensar assim, não sei, cada um tem as suas ideologias, né? Mas ela negou-se a operar. E ela deixou as filhas adolescentes. Mas assim, foi uma opção dela, mas não é isso, gente. Hoje em dia a gente tem a prótese de mama para quem precisa, para quem chegar nesse caso, muitos casos não precisa, né? A quimioterapia, a radioterapia resolve. Mas a gente precisa se cuidar precocemente. Para se cuidar precocemente, fazer os exames preventivos. Fazendo os exames preventivos, achei alguma coisa. Às vezes é e às vezes não é. Quando for, gente, é a chance de você se tratar precocemente e resolver de uma forma mais rápida. E se a gente resolve, eu falo que a gente tem que pensar no futuro. Se eu resolvo precocemente, eu vou evitar uma UTI, eu vou evitar uma mutilação, né? Enquanto que se você deixa para muito depois, a sua mutilação não só daquele órgão, no caso a mama, mas também de outras partes do corpo, você fica mais debilitada, às vezes você tem outras complicações que vai te deixar menos útil para a sua vida, você vai perder sua vitalidade. Então é muito importante a gente tratar precocemente. E tem jeito, a chance de cura é muito grande. É mais de 90% dos tratamentos precoces. Quanto por cento, doutora? 90%. Meu Deus, gente, Então, olha só, 90%. Tendo aí que a vida é algo tão valioso, né? E a gente tem que dar valor na vida, vamos seguir aqui as orientações da doutora Cláudia. Não espere. Como que é a frase, doutora Cláudia? Quem procura... acha e quem acha, trata. Trata, cura. Cura, trata. Muito bem. Né? Então, fica aí esse conselho, essa mensagem da doutora E Cláudia. como fazer isso? Primeiro é fazer o toque todo mês, Muito né? bom, Faz o doutora toque na mama, né? Então, se toque todos os meses. Tem mulher que tem medo, né, doutora Sim. Cláudia? Eu falo eu por vou mim achar também. alguma coisa, né? Isso. Então, achou alguma coisa? Procura o seu médico. Que esse aí você tem que consultá-lo pelo menos uma vez ao ano. Mas o toque tem que ser todo mês, no mesmo dia do mês, o próximo dele, por causa do ciclo menstrual, principalmente. Então, todas as mulheres, a partir do momento em que está numa sua fase, depois dos 18, 20 anos, fazer o seu toque todo mês. Né? O toque da mama, né? Então você toca dedilhando igual um piano, né? Você vai dedilhando toda a mama, né? E vai fazendo uma mama, depois a outra. Isso pode fazer só olhar, porque às vezes você tem uma assimetria. Uma mama está diferente da outra. Opa, não era assim. E por que você tem que fazer todo mês? Porque assim, você se olha e você vê que alguma coisa ficou diferente. Porque se você nunca se olha e de repente vê, às vezes você já tinha aquela pintinha, e nunca tinha reparado. Tem mulher que não se olha. Sim. Né? Não tem problema, você tem que se amar. E a forma de você se amar, você se olhar, você se cuidar. E a questão etária, doutora Cláudia, ouvindo aqui agora, né? Então, é importante, assim, ficar atenta à frequência do ciclo menstrual, mesmo que seja irregular, né? É uma orientação. E não tem assim, não, é depois de tantos anos que eu tenho que me preocupar. Não. Né? Porque tem acontecido ocorrências com mulheres mais jovens também. Basta ter tem, mama, doutora? né? Em crianças, adolescentes, mas assim, já vi mulheres muito jovens, né? 27 anos, 30 anos, ter câncer de mama. Né? Então, existe sim. Então, qualquer faixa etária, mas geralmente depois dos 35, 40 anos. Então, até os 35 anos, a mulher faz mais ultrassom, né, no seu exame preventivo, mas depois dos 35 anos, faz uma mamografia
uma a duas mamografias nesse período, entre 35 e 40, e depois dos 40 anos, faça uma mamografia anual, às vezes cada 2 anos. Que depende aí se é do SUS, se é da organização da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, depende disso. Entendi. Mas, pelo menos uma vez a cada 2 anos tem que fazer uma mamografia, E depois aí, dos 40. doutora Cláudia, que a gente pode também falar para o público que nos acompanha, qual o caminho, né, dentro da saúde pública? Eu passo no ginecologista da UBS, enfim, como que eu devo fazer? O ginecologista da UBS geralmente pede todos os exames preventivos para a mulher. Por isso que eu falo, procure o seu ginecologista pelo menos uma vez por ano para ver como que está. E aí ele vai indicar, você tem que voltar mais precocemente, ou você pode vir só daqui a 1 ano. E ele vai pedir os seus exames necessários. Se encontrar alguma coisa em algum desses exames, aí ele vai pedir outros exames e até encaminhar para um especialista, ou um mastologista, ou às vezes um oncologista. Muito bom, doutora Cláudia. Gente, assim, eu acho que um programa com a doutora Cláudia é pouco, mas é importante a gente entender, né, dentro da pauta central do nosso programa, que a prevenção é o melhor caminho. E a gente buscar ajuda e buscar as informações corretas. Às vezes uma amiga aconselha, alguém, não precisa fazer, né, faz tal coisa, não. E isso se aplica também não só para o câncer de mama, né, doutora Cláudia? Todas as outros tipos de câncer, né, que a gente, enquanto mulher, pode ser acometida, não é, doutora Cláudia? Sim, eu não falei aqui das prevenções. Por favor, doutora que é Cláudia. muito, muito importante para qualquer tipo de câncer e para o câncer de mama também. Então, uma dieta saudável, comer rica em frutas, legumes, verduras, diminuir as gorduras, os alimentos gordurosos, uma atividade física. Atividade física reduz em 25% o câncer de mama. Os outros cânceres também, mas está provado que o grupo de mulheres que fazem atividade física e as que não fazem, as que fazem atividade física reduzem 25% o câncer de mama. Nossa, é uma porcentagem significativa. Então, é essencial. Fumar e beber também aumenta demais o risco, né? Então, é muito importante você evitar, não fumar e não beber, e caso faça isso, o mínimo possível. Mas tente não fumar e não beber, né? O emocional também, o estresse? O estresse aumenta um pouco, mas... Tem estudos que apontam? Tem um pouco, mas não é tanto. É principalmente atividade física, dieta, o cigarro Fator e o hormônio. Genético, doutora? Genético, o hormônio também? O hormônio, assim, mulheres que ficam mais expostas aos hormônios, ao uso de pílulas, então, principalmente quando tem antecedentes familiares. Quem tem antecedente familiar também aumenta muito o risco de câncer de mama. Tem que estar atenta com isso. Tem que ficar mais atenta ainda. Meu né? Deus, doutora. Então, assim, talvez tenha que fazer os exames mais precocemente para poder realmente evitar qualquer coisa. Então, sempre bom evitar qualquer busque câncer. aí orientações com o seu médico de referência e siga aí essas orientações. E vamos nos mexer, meninas. Vamos fazer ginástica, esporte. Lembrando, ele tem espaços, né, doutora Cláudia, também? Exatamente. Eu falo que uma simples caminhada, meia hora por dia, vai mudar muito a sua vida. Além de perder peso, a obesidade também interfere. E aí, a atividade física melhora o peso e te deixa mais dinâmica, mais ativa e reduz o câncer de mama e outros cânceres também. Então, fica aí mais orientações aqui, né, da doutora Cláudia para vocês, né, todas nós mulheres, vamos cuidar da gente, né, doutora Cláudia? Sim. Nos olhar, né, nos enxergar, porque a gente fala muito aqui que é um espaço, um programa para mulheres, a gente nasce, às vezes, educada para cuidar e não tem problema algum, né, pensar no próximo, mas antes de pensar no próximo, né, doutora Cláudia? Pensar em si mesma. Amar, né? Aquele amor próprio, aquele cuidado, né, conosco, o cuidado interior, independente da fé de cada um,
o cuidado externo com o nosso corpo, não é, doutora Cláudia? E é tão bom, doutora Cláudia, para além da questão, só um minuto, doutora Cláudia, queria mandar um abraço para quem nos acompanhou até agora pela Com Brasil e falar que quem continua conosco, aproveitem aí os finais desse programa maravilhoso com a doutora Cláudia, vice-prefeita de Barueri, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Mulher, e que está falando aqui situações e dicas e informações muito úteis nesse mês de Outubro Rosa. Mas como a gente falou, né, doutora Cláudia, atentas à saúde, porque a gente fala de empoderamento feminino, isso aqui é empoderamento feminino, não é, doutora Cláudia? Com certeza, porque como você vai cuidar do outro, ou você vai fazer qualquer ação, se você não tiver uma saúde adequada, estiver bem vitalizada. Então é importante se cuidar, que é um empoderamento próprio. Exatamente.